Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Seja lá que hora vocês estão ouvindo. Esse aqui é o Murdocast. E o rapaz ele bocejou aí porque esse já é o nosso quarto take hoje. Esperamos que esteja o último. Então, esse é o nosso episódio piloto. Antes de tudo, eu Piloto queria não, piloto agradecer. já foi, velho. Esse é o episódio 1, velho. Desculpa, estou até embaralhando as coisas já. Esse é o nosso episódio um. Certo. E eu queria agradecer todo mundo em nome da Mordocast, porque todo mundo que viu o episódio piloto e principalmente as pessoas que nos deram críticas. Suas críticas foram muito bem recebidas e nós estamos tentando melhorar os pontos citados para poder entregar uma coisa mais divertida para todo mundo, né? Bom, no episódio agora, o episódio 1, né, a gente vai começar a fazer o que o Mordocast realmente é. Cada um de nós vai trazer um tema. Esse tema não é conhecido dos demais. A gente vai jogar o tema aqui e vamos começar a discutir em cima dele. Aí a gente também vai dividir os vídeos agora em tamanho menor para facilitar para todo mundo, para não ficar aquele vídeo enorme de 1 hora, que nem foi a discussão do Man of Steel, né? Brincadeira, é um vídeo por tema, né? Um vídeo por tema. Bom, eu que estou apresentando aqui, eu vou começar o primeiro tema. Bom, todo mundo sabe os problemas políticos que o Brasil está sofrendo. A gente está com vários problemas aí na política e tal. E meu tema para vocês hoje é política nos quadrinhos. O que vocês acham dela? E quais são as HQs que envolvem política que vocês acham mais interessantes e por quê? Você quer começar, Leonardo? Leonardo, quer começar? Vai lá. Política e quadrinhos, certo? Uhum. Temos o política do mundo real ou política fictícia, cara? Que geral, mano. Qualquer coisa. Acho que Geral, é cara. legal começar com quais os quadrinhos que você acha que são ruins ou bons por causa da política. Primeiro, sua posição. Você gosta de política em quadrinhos? Eu gosto, até porque é uma forma de você quebrar a quarta parede, certo? Uhum. Quando você cita acontecimentos do mundo real, você cria uma conexão mais forte entre o leitor e a leitura, né? Uhum. E vamos pensar. Uhum. Acho que o quadrinho mais famoso que envolve política talvez seja Watchmen, certo? Boa! Discutível, mas é um excelente, né? Vamos ser honestos. Vocês leram Watchmen da íntegra? Sim, não, na real, tipo, eu tô relendo, né, que eu li até o capítulo 6, eu acho. Aí eu comprei o encadernado e eu tô relendo ele agora. Certo. Então vamos lá. Faz uns anos que eu li o Watchmen, mas enfim, prossiga. O Watchmen, ele se passa no contexto da Guerra Fria, certo? Uhum. Certo? Ele até uma coisa... alguns dos personagens estão diretamente ligados aos eventos da Guerra Fria. Uhum. Você pode pensar o Dr. Manhattan, certo? Que ele está inserido na questão da crítica à corrida armamentista. Uhum. Sim, tanto que na HQ ele próprio chega, em dado momento, depois que ele se torna o Dr. Manhattan, né? Ele pega e fala ele tá pensando e tal, aí ele fala: em determinado ponto os caras me falaram para colocar um capacete com símbolo atômico, que era um símbolo para os inimigos temerem. Eles estão me transformando em uma arma viva. E até isso até se reflete no final do quadrinho, né? Que é aquela ideia de que a Torre de Babel, né? De que a corrida armamentista ia levar pra destruição completa da humanidade, porque eles iam criar uma arma que eles mesmos não podem controlar, né? Que aí é o monstro gigante, o polêmico monstro gigante dos quadrinhos. Isso de fato aconteceu algumas vezes na história. Uhum. Acho que me vem direto à cabeça é a bomba atômica, certo? Certo. Se querendo ou não, a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial foi o Dr. Manhattan nos Estados Unidos. Certo. Justo. E foi? Não, acho justo a comparação. Acho justo. E mais? Nós temos o comediante, que é um herói de guerra, que aí, inclusive, o Alan Moore, que é britânico, ele bota uma crítica à guerra do Vietnã. É a caricatura, né, do soldado americano. Sim, que é uma guerra que... Por que os americanos estão no Vietnã, certo? Uhum. Tipo, desgraçando vidas e por causa de uma ideologia, certo?
massacrando dinheiro no lixo, civis inocentes. Tem até um momento interessante no Watchmen, que é assim, logo depois que a Guerra do Vietnã termina, o comediante tá lá falando com o Manhattan num bar, né? E chega o Nixon de helicóptero. Aí o comediante fala, olha só pra ele ali, a eleição dele agora tá no papo, tá tudo tranquilo. Todo esse tempo matando gente para que um bando de políticos conseguisse mais um momento de glória. Eu amo esse país. Tipo, isso é uma crítica tão foda, cara. Sim. Até o Coruja pega e fala que quanto mais... Acho que é o Coruja que fala. Quanto mais o país ficava ruim, mais o comediante também ficava. Como se ele fosse uma caricatura do que a América deveria ser. E ele era, né? Uma caricatura. Ele foi uma caricatura do que a América ia ser. Era claro no personagem. Sim. Não, tanto que tem aquela cena incrível que o Coruja pergunta o que aconteceu com o sonho americano. Aí o comediante tá lá dispersando manifestantes com bomba de fumaça e batendo nas pessoas. Olha pra ele e responde: você tá olhando pra ele. Virou realidade. Tipo, muito bom. E o que eu acho bem legal é que ainda são os extremos, né? Tem... Enquanto o comediante é meio que a caricatura do exército, tem o Ozymandias, né? Que é a caricatura do visionário político que ganha as coisas sempre na cabeça, sabe? Tipo, aquele símbolo do capitalismo extremo que reinava ainda, por mais que ainda no universo polarizado da Guerra Fria. Isso é legal pra caramba, né? Ótimo. Interessante. Eu não tinha pensado nos Ozymandias desse jeito. Legal, cara. Tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem. O Alan Moore queria usar os personagens originais da Carlton, certo? Pro Watchmen, só que a DC no meio que ferrou. Tanto que, na verdade, todos os personagens do Watchmen são baseados em personagens da Carlton, né? O Rorschach é o Questão, o Coruja é o Besouro Azul, o que mais? O Dr. Manhattan é o Capitão Átomo, e o personagem que era pra fazer o papel do comediante no roteiro original, acho que em português chama Pacificador. E o que é o pacificador? Ele é o diplomata que ele gosta tanto, que é tão amante da paz que ele usa a violência para obter a paz. Faz todo sentido se você parar pra pensar. E isso até hoje é parte do modus operandi, assim, não querendo, eu não sou um anti-americano ferrenho, cara, mas até hoje isso faz parte do modus operandi americano, certo? Você, Will, o que você tem a dizer? Bom, eu adoro quando os quadrinhos envolvem política, principalmente quando é uma crítica à política real. Eu acho isso fenomenal. Watchmen, por exemplo, eu adorei por causa disso. Mas eu também gosto de críticas políticas no ambiente da ficção. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos aqui que eu gostaria de citar. O primeiro deles é Os Supremos. Que foi uma Os Supremos, velho. Beleza. Foi uma HQ lançada no início dessa década, né? Década passada. Basicamente, o que acontece? Os Supremos são os Vingadores, só que em um universo mais realista. Então você tem... Os personagens, eles são pessoas. Eles têm problemas, eles não são, tipo, aquelas endeusados de heróis. Mas, enfim. No primeiro volume, é quando a equipe se reúne, né? Eles têm que enfrentar uma invasão alienígena, pá. Mas no segundo volume é quando a coisa fica boa de verdade. O que acontece? O Thor desse universo, ele é um manifestante político, né? Ele o tempo todo fica falando que ele não faz parte dos Supremos porque eles são uma organização da SHIELD. Nesse universo eles trabalham para a SHIELD, que responde ao governo americano. Aí o Thor fica falando o tempo todo que, tipo, eles estão agora lá combatendo o Magneto, alienígenas, mas que em um momento ou em outro eles vão pegar e vão começar a invadir outros países que os Estados Unidos acham interessante de invadir. E, tipo, todo mundo trata ele como aquele cara, esse aí é um hippie, ele não sabe do que tá falando, tal. Aí, beleza. E tem um determinado ponto, que é o momento em que a chave vira na HQ, que
o Nick Fury chama o Capitão América, o Homem de Ferro e mais alguém pra sala dele, vira pra eles e fala: pessoal, temos um problema. Estão aprontando alguma no Oriente Médio. E tipo, tem até nessa tela, mostra a sala dele vista de cima. É uma cena muito pesada. E a partir daí começa realmente a mexer com política. O governo americano invadindo o Oriente Médio com as supostas bombas atômicas e tal. E o Oriente depois ataca de volta. E eu acho isso muito interessante. Até os próprios escritores pegaram e comentaram que tipo... eles achavam que em determinado momento o material que eles estavam escrevendo podia ser visto como anti-americano. Uhum. De tanta crítica ao governo que eles colocam lá. É bem interessante. Léo, você já chegou a ler esse aí? Que eu sei que o Matheus não leu. Eu não li o Supremo. Supremos não. Ainda não. Olha aqui, olha Isso aí... o que pode acontecer só no Mordocast. Pois é, velho, eu ainda não li o Supremo. Você fala tanto desse quadrinho, velho, eu ainda não li esse negócio, mano. Cara, eu acho que é uma HQ, tipo, obrigatória pra todo mundo que gosta de aventuras de super-heróis adultos. Eu tô procurando... de Watchmen. Você tá Nossa, procurando? cara, você tá botando o Supremo junto do Watchmen, Você tá forçando a Beleza. barra um pouquinho só. Tô procurando na minha prateleira, só que eu não consegui achar. O quê? Aquela história do Capitão América, que se passa Após o 11 de paralelo setembro. ao 11 de setembro. Essa também é bem interessante. Foi lançada no início dos anos 2000, logo após o 11 de setembro. E é uma HQ muito bonita, que fala sobre o ponto ideológico clássico da Marvel, certo? Uhum. Sobre a origem do fanatismo e até que ponto o intervencionismo americano não fomenta o fanatismo. Uhum. Bom, da minha parte, eu quero... Posso conclui. o segundo ponto? Claro. A segunda HQ que eu queria comentar é uma que a Marvel fez. Isso. É uma que a Marvel fez, chamada Esquadrão Supremo. Vai aparecer aí na tela de vocês, provavelmente. Uhum. O Esquadrão Supremo foi criado como sendo a versão Liga da Justiça na Marvel. Na verdade, posso fazer uma correção? A versão Liga da Justiça da Marvel era o Esquadrão Sinistro, só que eles eram basicamente a Liga da Justiça, só que na Marvel e como vilões. Ah, sim. Eu não conhecia Na verdade, acontece um esquema meio Injustice, certo? Que os super-heróis meio que decidem pegar o poder. Aí o Esquadrão Supremo é o Esquadrão Sinistro numa terra alternativa em que eles são bonzinhos. Sim. O Esquadrão Sinistro também é dos anos não 70, tá ligado? É um negócio antigo. Acho que é do Mark... Não sei se é o Esquadrão Sinistro ou o Esquadrão Supremo é do Mark Grunwald, não é? Eu acho que Esquadrão seria... Supremo é dele. Olha, eu sinceramente não tenho ideia do escritor, porque eu não lembro o nome dele nas capas. Bom, mas enfim, continua, cara. É interessante porque assim, que nem tem um personagem principal, né, que é esse que vai aparecer no centro aí da equipe. Ele é o Mark Miller, eu acho. Ele é um alienígena, ele é o equivalente ao Super-Homem. Uhum. O que acontece? Ele caiu nos campos, né, de Kansas, mas não foram um casal de fazendeiros que encontraram ele, foi o exército americano. E o exército pegou e começou a cuidar dele como se ele fosse um rato de laboratório. Eles colocaram ele numa casa, né, para crescer com uma família, mas os pais dele eram 2 espiões, e ele pegava e ele era o tempo todo incentivado a apoiar a América. Então, as coisas que estavam na TV era só propaganda anticomunismo, anti-chineses. Então, ele foi criado para amar a América e defender os interesses americanos. Tem até aí nessa cena aí que mostrou, né? Tem o presidente Bush apresentando o Esquadrão Supremo pro mundo. E, é muito interessante você ver como os soldados tratam ele não como uma pessoa, mas como uma coisa que eles querem usar para eles. Sim. E chega um momento em que ele descobre isso que o barato fica louco. Eu li o Esquadrão Supremo há muito tempo. É o que tem o Tom Polegar, né, mano? Que é Tom Polegar. Mano, aquele super-herói que é o Mini-Min, tá ligado? Sei. Pequenininho. Enfim. Então, é que essa versão que eu tô falando, acho que é uma versão mais atual do Esquadrão Supremo. Ela foi lançada no selo Marvel Max.
Tá, então bem É nova. uma Bem vers... nova. É realmente adulta essa versão, tanto que o quadrinho era pra maior de 18 anos. Ah, legal, bem interessante. Isso lembra até Red Son, né? Sim, sim. Era Red criado. Sun é interessante também. Pra quem não conhece, o Red Sun é a história do Superman, que ele não cai nos Estados Unidos, ele cai na Rússia, durante o comunismo. Bom, É uma história incrível. Vai, Matheus. pra botar a minha opinião no assunto, eu vou ser o do contra. Eu até gosto de política em quadrinhos, até acho que é legal, só que eu acho que pera lá, tá ligado? Eu gosto muito de V é um puta quadrinho, um quadrinho fudido. Eu gosto muito de Watchmen, porra, Watchmen é sensacional. Mas eu acho que tem um certo ponto até onde você devia colocar política nos quadrinhos pra coisa... Parece que pra mim fica saturado demais e até se alguma pessoa aí de fora for da conspiração vai achar que vira instrumento de controle, sei lá. Mas, por exemplo, Capitão América. Se você olha o Capitão América dos anos 60, dos anos 70, era muito claro que a figura do Capitão América era uma arma é forte, mas ele era um instrumento pra Guerra Fria, sabe? De que A Guerra era Fria? da América toda poderosa, porque ele era o homem Estados Unidos, literalmente. De controle total. Até o Homem de Aço também, se você preferir. Melhor ainda. Justo. Só que no caso ele é algo mais. Pelo menos com o tempo foi ficando mais abstrato. Foi. Ele não é o homem governo americano. Não. Ele é o homem American Way. O homem do sonho americano. Isso. Legal. E o Superman seria mais o homem país Estados Unidos, sabe? Indestrutível e certo em todos os pontos, correto, e enfim. O exemplo a ser seguido e etc. O modelo, né, O americano. modelo americano. Eu acho que aí a coisa começa a ficar forçada demais. Eu acho muito legal quando você critica a política, quando você cria paralelos, que nem o Watchmen fez. Mas quando os quadrinhos são usados como um instrumento político, eu acho que isso é muito, às vezes fica muito, muito na cara e isso distorce a história. E às vezes eu senti isso muito forte com os quadrinhos do Capitão América e com alguns quadrinhos do Superman também, principalmente os mais antigos, né? Então, eu acho que na verdade isso aí depende muito da época, exatamente isso. Também, Porque que nem no tempo antigo, tipo, no tempo antigo é foda, tipo, falando dos ancestrais, tá ligado? Então. Enfim, na década de 60, 70, 80, nessa época aí, eles eram realmente muito usados para exaltar o americano. Mas eu acho que isso mudou a partir desse novo milênio. Por exemplo, os Supremos, muitas coisas que eles colocam lá, exatamente diz o oposto. Diz que a América é um bando de sem vergonha, safado e tal. Uhum. E eu acho que isso aí é uma coisa que foi evoluindo com o tempo, sabe? Eu concordo com você, realmente começou como se fosse um panfletarismo, tipo, Isso. olha como somos bons. Uhum. Mas depois acabou se tornando algo mais interessante. Manda. Oi? Falei. Até que ponto isso não é feito, por exemplo, da política real, tipo, do macartismo, certo? Que impedia a críticas ao governo americano em todas as mídias e, por exemplo, o Comics Code, por exemplo, que meio que obrigava os quadrinhos a darem bons exemplos, entre aspas. É aquela lei lá que foi lançada depois daquele livro Sedução do Inocente? Isso. Não era exatamente uma lei, era mais Era uma ideia, né? uma autocensura. Boa pergunta, cara. Mas aí pra mim isso daí já é um warning, tá ligado? Aquela red light. Mas em que sentido? No sentido de que aí a política se envolvendo com os quadrinhos é extremamente deteriorante, né? Censura é um negócio que a gente nunca quer ver. Justo. Em vez isso aí é bem explorado, né? A ideia da censura. Pra caramba. É uma das coisas que eu gostei. Do que no filme, né? Então, isso aí é uma coisa interessante. Na transferência da mídia, quando ele saiu do quadrinho e foi pro filme, se tornou virou de uma história de um cara que apoia o anarquismo e a falta de governos, pra uma história de um cara que é contra o fascismo. Tipo, eles realmente modificaram a essência do personagem e da história. De um jeito esquisito, sabe? Não que eu não tenha gostado, eu até gostei do filme, não vou mentir. Eu acho que tem muita coisa que foi bem retratada. E eu acho que o impacto foi tão grande quanto o do quadrinho. Só que também pro lado errado, sabe? Eu acho que as coisas penderam diferente. E
Mas V pra mim é um excelente exemplo de quadrinho que mistura política e que faz isso muito bem. Tipo, muito, muito bem. Eu acho que tá aí no topo. Mas você falou que o Watchmen pode ser um dos maiores quadrinhos com política que tem por aí. Eu diria que é Capitão América, cara. Eu diria que é Capitão América porque ele nasceu como um símbolo político, nasceu né? como símbolo político, exatamente. Acho que é isso aí. Por mim é isso aí. Vocês querem concluir alguma coisa? Bom, eu gostaria de concluir o seguinte. Eu acho que histórias que envolvem política geralmente trazem uma pimenta a mais. Tanto que, por exemplo, você vê Watchmen, são quadrinhos que estão aí até hoje. Tipo, V, depois que lançaram o filme, teve até pessoas usando a máscara do V, criticando o governo, o que é algo que você for ver, tipo, cara, você não espera que algo assim aconteça, sabe? E acaba acontecendo. Ao mesmo tempo em que também se torna uma diversão muito legal. Eu sempre achei que a política apimenta as coisas. E nos quadrinhos, pessoalmente, eu adoro ver isso. Por exemplo, eu gosto de ver um Superman que pega e fala: eu gostaria de salvar tais pessoas, mas se eu fizer isso, os governos de tal e tal país vão cair matando, tal. Será que eu faço? Será que eu acho isso interessante, sabe? Também, não. Quando bem explorado, né? Justo, Porque mas como você falou, também pode ser um marketing aí, que aí já é o lado negro da coisa, né? Eu acho que política tá junto com moral, filosofia e moral, sabe? E você pode explorar isso nos quadrinhos e pode ficar sensacional, tanto que a gente vê muito no Batman, né? O que é certo, o que é errado e tudo mais. Sim. Só que ao mesmo tempo pode ser um tiro no pé, com o Superman salvando o Coringa em vez da Lois Lane numa queda de helicóptero, sabe? Todos nos lembramos desse momento negro. Nossa, cara. Enfim. É foda. E você? Tem alguma conclusão, Leonardo? Não. Não? Tá tranquilo? Beleza, então. Beleza, então, ó, esse foi o nosso primeiro capítulo. Vou colocar aí na tela o link pro segundo tópico, se você quiser acompanhar. Valeu aí pela audiência. Só um detalhe, no nosso vídeo no YouTube, nos comentários, na descrição do vídeo, a gente vai colocar alguns links para algumas coisas que foram faladas, tá? Quem tiver curiosidade. Fontes e qualquer coisa do gênero nos links, mas se alguma coisa foi falada, se tem dúvida e a gente não colocou, manda aí nos comentários que eu linko pra você, e é isso aí. Valeu e... Obrigado. Um abraço. Um abraço, gente.